Bom dia, pessoal. Acho que deu 10 horas para todo mundo. Meu nome é Alexandre Lessa, me chamo de Lessa. Eu sou uma pessoa branca, cabelo curto, loiro, do olho azul, utilizo óculos, tenho barba, sou com uma camiseta vermelha e meu fundo é branco. Tá? Aqui a ideia é a gente conversar sobre um pouco de qualidade, principalmente em simulações com Appium, e a gente está como convidado o Rogério Sartori, ele vai se apresentar. Sartori. Olá, pessoal, tudo bem? Rogério Sartori, da OpenText, antiga Microfocus, né? Então, sou branco, calvo, uso óculos, estou com uma camiseta azul, estou no escritório agora, com fundo de vidro, e é um prazer estar aqui com vocês. Acho que o objetivo aqui também é colaborar com o Lessa hoje, para a gente falar um pouquinho sobre esse mundo, ou sobre esses desafios que a gente está tendo com qualidade nos aplicativos móveis, né, Lessa? Acho que vai ser aí o nosso foco, principalmente com simulação, né? E vai ser um prazer estar aqui com vocês e bater um papo sobre esse desafio que a gente vai tentar falar um pouquinho e ajudar vocês. Obrigado. Bem, pessoal, a ideia é mais a gente conversar, né? Não só da simulação em si, mas como device farm todo. Né? A gente queria dar um contexto, né? Nos últimos 5 anos aí houve uma foi se consolidado, né, o mercado de device farm. Então, antes era muito difícil a gente ver as empresas precisando utilizar device farm, né? Preciso fazer um teste no aplicativo, preciso validar em aparelhos físicos de diversos modelos, diversas marcas, e isso foi evoluindo conforme o tempo, né? Hoje a gente entende no mercado que é um padrão utilizar, né? Então, assim, independente de qual fabricante, de qual a aplicação que vai ser utilizada, mas hoje é um padrão, né? Todas as empresas entendem a necessidade e a melhoria que isso traz, não só para o time de desenvolvimento, como principalmente também para o time de qualidade, né? Sartori, baseado nisso aí, o que você sentiu aí nos últimos 5 anos dessa estrutura de device farm? Eu acho que houve uma explosão no uso de aplicativos móveis nesse período, né? Então, não sei se vocês sabem, mas o brasileiro, ele no mundo, ele está entre a população que mais tem celular. Geralmente, o brasileiro tem um ou dois celulares, né? E a gente, no Brasil, a gente tem um desafio que é um pouco diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que lá você tem uma quantidade limitada de aparelhos, ou mais voltada à Apple, ou se o cara sai do Apple, ele vai usar um Samsung, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem aí uma diversidade tecnológica de aparelhos, né? Desde você ter o cara que tem o Apple de última geração, quanto aqueles aparelhos que são bem usados, a gente sabe por estatísticas dos grandes bancos, como o J5, o J7, e que se encontra muito aqui no Brasil, né? Então, eu vi que houve um crescimento no uso desse tipo de solução devido ao quê? Hoje os dispositivos, ou os aplicativos, eles são nativos, né? O Android e o iOS, e são obrigados a ter pelas próprias App Store a ter em visão nativa. Com isso, a necessidade de você testar o seu aplicativo em uma diversidade razoável de aparelhos, não vou dizer tão grande, que talvez torne o trabalho até impossível, né? Se tornou importante. Lessa, hoje, por exemplo, eu vejo, e a gente está linkado aos grandes bancos do Brasil, dos 5 maiores, né? A gente está em 4. Você tem clientes que têm 400, 300, 200 dispositivos móveis para testar suas aplicações e não para de crescer. É impressionante que nesses clientes, uma hora que você acha que eles vão estabilizar e parar em 200, 300 aparelhos, hoje chega a 600, 500, e esse crescimento não para até internamente dentro dessas grandes empresas, né? Até porque a experiência do usuário está sendo hoje uma das coisas que está sendo fundamental. Ontem eu estava tendo um evento e aí tinha gente de todas as idades, né, Lessa? Aí eu perguntei para uma pessoa de 25 anos, você escolhe um banco por quê? Um exemplo, né? Pela experiência no aplicativo. Eu perguntei para uma pessoa de 40 anos na minha faixa etária, e você escolhe o banco por quê? Por causa da segurança de ter um banco maior por trás, tal, segurança do meu dinheiro. Então você vê que hoje vem uma geração, vem a necessidade dos usuários a quererem uma melhor experiência dentro daquilo que ele está usando no dia a dia, facilidade, isso e aquilo. Então, se hoje o cara estiver utilizando um dispositivo móvel, um aplicativo
de uma determinada empresa e aquilo não der uma experiência boa para ele, ele vai migrar para uma outra empresa muito facilmente. Então, isso, até para manter essa base de clientes, as empresas estão investindo muito mais hoje em Device Farm para você entregar uma melhor experiência para o usuário. E quando a gente fala em mercado brasileiro, é um mercado um pouco diferente do que a gente encontra no resto do mundo. Obrigado, Léo. É isso. E aí, pessoal, por que isso é bom para a área de TI, né? Porque muitas vezes são dores que ocorrem, né? Então, muitas empresas não têm, né, o time de qualidade, não tem aparelhos, usa alguns emulados direto na máquina, que podem resolver alguns problemas, como também geram alguns efeitos colaterais, né? Então, com essa estrutura de device farming, que demonstrou também que o time de qualidade hoje ele tem mais possibilidades, né? Ele consegue testar melhor, porque agora ele tem ferramentas que ajudam nisso. Com toda essa estrutura que ocorreu, existem diversas empresas, né, que têm device farms, tanto no Brasil como no exterior. O que também isso melhorou? Que foi a questão que o Sartori comentou sobre os critérios. Também o time de qualidade, o time de desenvolvimento, a área de TI como um todo, começou a precisar de mais funcionalidades, mais implementações dessas device farms. E elas começaram a se adequar a isso. Então, o mercado como um todo, isso está ajudando muito. Né? Porque está forçando também as empresas a trazerem melhorias que vão ajudar a gente no nosso dia a dia. Tá? Queria adicionar um adendo aqui também, que houve o fator pandemia, né? O fator pandemia, porque muitas empresas que tinham devices dentro do seu escritório, se viravam do jeito que estava ali no dia a dia, né? O fator pandemia colocou todo mundo para casa e o uso do device farm cresceu muito nesse período, porque muita gente não podia ir para o escritório, precisava utilizar os devices de forma remota, com a mesma experiência, como se o device estivesse na mão, né? E isso também foi um fator que houve uma explosão nos últimos 3 anos do uso desse tipo de tecnologia. Fator pandemia, e aí o home office veio para ficar, né? Não tem como agora a gente segurar mais isso. E hoje as estruturas corporativas estão utilizando muito o home office, e com isso o uso do device farm cresceu também, porque eles precisam desse device na casa do cara, mas não pode pegar um motoboy e mandar o device na casa do cara, né? Fica meio estranho, né, Léo? A gente até ouviu isso de alguns clientes que mandavam o motoboy levar um grupo de devices na casa do desenvolvedor. Então, a gente consegue resolver esse tipo de solução com um device farm, né? Esse tipo de problema. Pelo acesso remoto, isso facilita muito, né, principalmente pela parte do home office. A gente tem pessoas alocadas no país inteiro, né, todos os clientes. Isso ajuda muito essa questão dos acessos. E baseado nisso, o que aconteceu foi que antes a gente não usava tanto device farming. Todo mundo começou a usar. E aí todo mundo começa a usar e começa a ter necessidades novas, né? Melhorias. Será que a device farm faz isso? Será que a device farm faz aquilo? E isso começou também a gerar o quê? Necessidades que as fabricantes tiveram que se desenvolvendo, né? Então, hoje existem várias device farms espalhadas no mundo e cada uma tem o seu diferencial, né? Baseado nisso, elas vão fazer implementações conforme pegam dos clientes ou entendem do mercado. E por que a gente está dando esse contexto, pessoal, para todo mundo ter uma visão? Para a gente ver a evolução do que aconteceu, né? Então, dentro da nossa apresentação, a gente vai demonstrar a Device Farm, que seria o Lab Mobile, que é um produto aqui da Kigo, né, junto com a OpenText. Existem várias outras, tá, pessoal, que a ideia é mais só dar uma visão para vocês. O que aconteceu, pelo menos com a gente aqui no mercado, que a gente foi sentindo, é a evolução da ferramenta. A gente entende que essa evolução não é só na ferramenta que a gente utiliza, mas no mercado como um todo. Isso é bom para todo mundo. Independente da ferramenta que você estiver usando, elas estão evoluindo e melhorando. Isso vai acelerar o processo, tanto para testes manuais, como para testes automatizados, e para a parte de desenvolvimento também. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela. A gente vai dar um contexto também agora do que seria simulações, depois a gente vai entrar um pouco na ferramenta, mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta, essas evoluções que ocorreram aí no meio do caminho, e depois a gente mostra ali como é que essa integração do Apple para simulações. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Você compartilha dessa, dando insight aqui, eu acho que o advento do Device Farm, as pessoas estão buscando hoje que o usuário, né, o desenvolvedor, o cara de qualidade, tenha a mesma experiência de se tivesse o device na palma da sua mão. Então, acho que é isso que é o que vem cada vez mais sendo trabalhado, pelo menos na nossa plataforma, né?
junto com a Kigo aí, da gente trazer essa mesma experiência do device como tivesse na palma da sua mão. Justamente. Então, pessoal, é um slide simples, tá? Estou apresentando um slide aqui no PowerPoint, referente a simulações, tá? Então, a ideia aqui é demonstrar, né, qual foi a necessidade. Então, e o que são as simulações, né? Então, quando a gente está falando ali de testes em device farms, normalmente a gente está falando de dispositivos físicos, né? Eles vão ajudar muito em alguns problemas que a gente tem normalmente quando a gente está emulando, mas também a gente gera alguns pontos que a gente tem que tomar um cuidado, né? Então, como que eu vou trabalhar com os sensores do dispositivo, né? Então, eu tenho o sensor da câmera, a digital, Face ID, GPS, SMS, ligação. Então, são itens que possa ser que o aplicativo que o cliente tem, né, e a gente está atuando, ele tem necessidades específicas referentes a essas questões, tá? E, como a gente está falando de aparelhos físicos, a gente gera alguns pontos de como que a gente vai resolver esses problemas. Então, numa primeira parte aí, quais são as funcionalidades, o que normalmente ali, né, os clientes gostam de utilizar e as simulações teriam que prover para ele, né? Então, seria o que? A leitura de um QR Code. Então, imagine que eu quero fazer um pagamento de Pix, né? Eu vou receber ali, vou ler um QR Code. Como é que eu faria esse tipo de simulação dentro de uma device farm? Focado em aparelhos físicos, né? Porque esses aparelhos físicos estão alocados em algum lugar. Pode ser dentro do Brasil, pode ser no exterior, mas são físicos e eles estão em algum local. Leitura de fotos, então eu posso ter alguma necessidade de fazer algum cadastro que eu preciso enviar algumas fotos. Autenticação do Face ID, fingerprint, ligação e SMS. Então, a ideia é que eu tenho algumas necessidades que são, como eu posso dizer, são pré-requisitos para o cliente utilizar, né? E o que acontecia lá atrás, pessoal? Eu vou usar uma device farm, ela vai me atender num escopo ali de 60% da minha necessidade, esses 40% eu ainda vou ter que utilizar alguns aparelhos, por quê? Porque eu preciso fazer esse tipo de simulações. E aí gerava um ponto, né? Foi como o Satori comentou. Eu tenho pessoas em home office, eu tenho pessoas em vários locais, aí eu vou ter que distribuir esses aparelhos. Né? Então, existem algumas funcionalidades que elas vão ajudar nesses problemas que ocorrem quando a gente está falando de aparelhos físicos. Satori, referente a isso, o que você tem para comentar? Eu acho que assim, a simulação para a gente foi uma coisa bem... Foi um dos diferenciais que a gente sempre explorou, né? Porque a gente até via lá, assim, algumas situações, a gente trabalhou junto em alguma delas, né? Que em alguma delas o cara colocava uma televisão atrás do dispositivo, em algum device farm caseiro, ou o cara mandava o dispositivo físico para o usuário na sua casa, porque ele precisava testar, por exemplo, um pagamento com Pix através do QR Code. Então, a gente entende que um device farm, para ele ser completo, ele tem que trazer pelo menos 90% das funcionalidades de um device na palma da mão do desenvolvedor dentro de um acesso remoto, como o Lessa vai demonstrar para vocês aí. Então, quando a gente utiliza o conceito de simulação, a gente consegue transcender algumas situações importantes e aumentar a cobertura de teste, você automatizar processos, você conseguir fazer com que a qualidade daquele produto que você esteja entregando, né, ele consiga cobrir a maioria das situações críticas que você tem que testar nos seus aplicativos. E provavelmente a maioria dos clientes aqui são de mercado financeiro ou mercado logístico, então quando a gente olha para isso, a chance de erro que a gente tem hoje é muito pequena, né? Então, se um aplicativo hoje parar, a chance de você se tornar notícia é grande. Então, com essa solução que a gente está trazendo para vocês vão conseguir prover um acesso ao teu usuário, ou teu desenvolvedor, o teu testador, na mesma experiência como se o device estivesse na mão dele, sem a necessidade de você ficar transportando o device, sem a necessidade de você ficar colocando o teu patrimônio em risco, os aparelhos em risco, enfim. É uma solução que eu acho que traz um benefício gigante, e agora, com a automação em si, você vai conseguir testar um QR Code, um barcode, um teste de QR Code com barcode ou foto, enfim, fingerprint, Face ID na automação. Então, eu acho que isso traz um benefício gigante, e com isso você consegue aumentar a sua cobertura de teste, você consegue atingir um processo melhor de qualidade para os seus aplicativos. Tá bom?
Obrigado, Lessa. Isso. Então, pessoal, aqui eu estou agora acessando a solução. Então, dentro da solução da Volo, a gente usa a ferramenta Digital Lab. Ela tem ainda alguns nomes, tá, pessoal, que vocês podem ouvir. Ela já foi anteriormente Mobile Center, né? Ela foi UFT Mobile e agora virou Digital Lab. Né? Tudo isso faz parte da estrutura, né? Que antes era a Microfox, a Microfox foi vendida para a OpenText, hoje toda a estrutura é OpenText, então eu acho que vocês têm uma visão também de nomes, tá? Então, se vocês ouvirem Mobile Center, UFT Mobile ou Digital Lab, é a mesma ferramenta, só renomeada. Só fazer um adendo, porque Digital Lab, né? Houve a mudança para Digital Lab, é porque a gente adicionou mais 2 novas features aqui, Cross-Browser Testing e Inteligência Artificial na automação. Então, a gente aumentou um pouquinho o tamanho do portfólio, que depois a gente pode fazer um outro evento para falar sobre isso, mas é basicamente isso. A grande mudança de nome houve nessa última versão, porque a gente adicionou novos subprodutos nesse portfólio, né? Então, cross-browser e inteligência artificial para reconhecimento cognitivo de objetos de tela, tá bom? Boa. Então, aqui, pessoal, a gente está na tela do Digital Lab, tá? Aqui a gente está demonstrando alguns aparelhos que estão conectados, onde eu posso fazer o acesso neles, tá? Eu acessei, escolhi aqui o Galaxy Note 9, fiz o acesso nele, e aí eu tenho o acesso direto ao aparelho, tá? Então, esses aparelhos que eu estou demonstrando para vocês são aparelhos físicos e a gente está tendo acesso neles. Referente a essas questões de simulações, como que funciona, né? Então, dentro da Digital Lab já existe essa implementação para simulações anuais há alguns anos, né? Então, aí começou há 6 anos e meio atrás essa implementação, então ela já tem quase 7 anos de simulações, e ela foi evoluindo com o tempo, tá? Então, no primeiro momento, eu posso ter diversas simulações, além de ter várias funcionalidades que eu posso utilizar, tá? Então, dentro desse menu aqui, vertical, eu tenho as funcionalidades, a gente vai focar um pouco mais aqui na questão para dar uma visão para vocês. E aí, baseado aqui, eu posso fazer alguns tipos de simulações, tá? Então, a primeira ideia que a gente quer mostrar para vocês é como que funciona as simulações. E aí, é meio que um padrão, independente até da ferramenta, todas elas têm uma lógica que, ao receber o aplicativo, ele vai fazer adicionar alguma biblioteca que vai conseguir usar esses tipos de simulações. Cada fabricante, né, cada ferramenta, solução, utiliza a sua estrutura proprietária. Baseado nisso, é que a gente começa a conseguir fazer as simulações. Por que a gente explica isso, pessoal? Porque a gente já pegou, ao longo desses últimos 3 anos, alguns pontos que até ajudou o time e a área de produto. Um exemplo, né? Quando a gente vai usar essas simulações, existe um padrão de bibliotecas que são suportadas, né? E a gente teve pontos nos nossos clientes que a gente entendeu que aquela biblioteca que o cliente usava, ela já era um legado, ela já estava em desuso. Então, até indiretamente, o time de qualidade foi querer usar as simulações manuais e, como um efeito colateral, nesse caso bom, foi informado para o time de produtos que eles teriam que atualizar a biblioteca de leitura de QR Code, de câmera. Por quê? Porque ela não era suportada. E aí, quando o time de produtos, né, dos clientes começam a analisar, eles começam a visualizar, a verdade, essa biblioteca está em desuso desde 2010, 2012. Vamos montar agora um roadmap para a gente fazer essa migração e seguir os padrões, principalmente das fabricantes, né? Então, o que a Apple, o que a Google, na questão dos sistemas operacionais, recomendam para a gente estar padronizado. Sartori, esses casos aconteceu, você também participou junto comigo nesses pontos, referente a essa questão aí também das bibliotecas, né, e a gente descobriu algumas que eram legadas, que você tem algum ponto para comentar? Eu acho que tem uma coisa que é legal aqui, Lessa, boa pergunta, porque nesse período que a gente vem vivendo com a solução no Brasil, houveram algumas bibliotecas que a gente usa muito no Brasil. Essas APIs que conversam com os sensores do aparelho, algumas delas foram implementadas por conta do Brasil, né? Eu acho que trabalhamos com grandes clientes que realmente, como o Lessa falou, trabalhavam com bibliotecas antigas e descontinuadas que acabaram o cliente atualizando, como também a minha solução ela acabou tendo uma tropicalização para o nosso país
em relação a algumas bibliotecas que eram de uso massivo aqui no nosso país. Então, hoje a gente tem uma cobertura muito boa de bibliotecas que conversam com sensores, então câmera, fingerprint, Face ID, enfim, porque para entender um pouquinho do mecanismo também, eu acho que é importante falar, Lessa, a minha solução ela intercepta a comunicação entre a câmera, entre a aplicação e o sensor, né? E ela faz uma simulação antes da aplicação chegar no sensor. Então, no caso, por exemplo, o QR Code, eu vou fazer o papel, a minha solução vai fazer o papel da câmera, porque eu intercepto a API de comunicação com o sensor e faço o papel da câmera e não a câmera em si para poder fazer a simulação, ou o próprio fingerprint, Face ID. Então, a gente consegue hoje, dentro do nosso país, no Brasil, ter uma vasta quantidade de bibliotecas que são comuns aqui em nosso país. A gente teve uma tropicalização, até por conta do tamanho dos nossos clientes, né? Então, quando a gente olha, e eu acho que é engraçado, quando você olha implementações fora do Brasil de qualquer solução de device farm, e é uma coisa que eu acabei não falando no começo, geralmente você vai na Europa, Estados Unidos, os caras têm 30, 40, 20 aparelhos. E aqui no Brasil nós temos implementações de device farm que chegam a 600 aparelhos. Acho que não é comum isso no resto do mundo por conta da diversidade de modelos que o brasileiro utiliza, né? Então, as empresas têm que testar com uma diversidade muito grande. Estou dizendo que eles têm 600 dispositivos diferentes. Quando uma empresa grande, ele acaba tendo 3, 4 dispositivos do mesmo modelo para poder servir diversos times, né? Mas, realmente, aqui no Brasil hoje, a gente está com uma solução muito bem tropicalizada para situações que são comuns no nosso país. Obrigado, Wes. Obrigado, Sartori. Então, a ideia, pessoal, aqui é só demonstrar para vocês como é que funcionaria, então, como teste manual, tá? Então, eu posso ali ter as opções, tá? Elas funcionam na mesma estrutura, então qual é a ideia? Que eu faço o upload da imagem, do vídeo, para dentro da ferramenta, né? E após isso, eu vou na ação dentro do aplicativo que precisa utilizar, né? Então, eu faço o upload aqui de uma foto e depois vou ali no aplicativo onde envia essas fotos. A ideia é que seja o mais simples possível, onde as imagens estão na minha máquina, eu vou fazer o upload e vou conseguir fazer o teste. Tá? Então, a estrutura delas segue a mesma, tanto para foto como para imagem. Eu faço o upload, seleciono uma imagem da minha máquina e a gente consegue fazer o teste. Tá? A gente faz isso para foto, para vídeo, para QR Code. Tem a opção de simulações para GPS. Normalmente, onde é que a gente tem a necessidade de usar GPS? Então, se a gente vai falando bastante ali do ramo financeiro, principalmente dentro do financeiro bancário, é a questão das minhas agências. Quais são as agências que tem próximo no meu local? Né? Se a gente está falando, principalmente de startups que precisam ter... eu pego um carro onde tiver... Qual é o carro que tem mais próximo para eu alugar na região que eu estou? Né? Então, são implementações que possam ser necessárias baseadas no GPS. A gente também tem as simulações para autenticação, né? Então, Face ID e Fingerprint. E, se for necessário também, para o cliente tem a simulação, né, a virtualização de rede. Tá? Ela também ajuda muito. E qual é a ideia dela? É a gente validar na estrutura do cliente como que o usuário dele se comporta. Então, como que o usuário dele se comporta no 2G, no 3G, no 4G? Eu abri o aplicativo do cliente, entrei no elevador e tive a interrupção naquele momento. Né? Como que o aplicativo vai se comportar? Ele vai me dizer, você está sem conexão no momento, ele simplesmente fecha, né, porque ele não está preparado para isso. Então, na questão dessa virtualização, também a ideia é a gente vai validar essa questão do ambiente que o cliente utiliza. Né? Muitas vezes pode ser que o aplicativo não foi preparado para uma rede 2G, 3G, mas pode ser que os clientes, né, do nosso cliente, ele tem essa necessidade porque ele está em áreas que o 3G e o 4G não funcionam direito. Então, são pontos também, cenários que a gente pode validar. Eu acho que aqui a gente está... Eu falo que a gente testa realmente o comportamento real do cliente, né? O comportamento real do usuário. Então, a gente consegue simular todos os comportamentos e prever possíveis problemas que vocês tenham nas aplicações. Então, não é um teste só de tela, passa aqui, passa ali. Não, aqui a gente está avaliando o comportamento também. Justamente. Eu estou voltando para outra tela, eu vou também pegar aqui um iPhone, só para dar uma visão para vocês. Aqui a gente
instalar um aplicativo, pessoal, já vai fazer aqui ao vivo, às vezes dá certo, às vezes pode dar erro, mas aqui eu abri o aplicativo do QR Code, tá? Ele mostra aqui que é um QR Code que eu já tinha feito do upload antes, mostrando aqui escrito Microfox, né? Eu vou vir na opção aqui de selecionar QR Code, e aqui dentro eu vou pegar um QR Code, eu acho que esse QR Code aqui já é da própria Microfox, mas é só para vocês terem uma visão. Então, quando a gente seleciona ele e faz isso, ele vai mudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo só fechar ele e mostrar novamente. Peraí. Acho que eu precisava pegar outro QR Code. Download. Cadê? Não. Peraí, pessoal, que eu acho que precisa pegar um. Mas eu já mostro para vocês, tá? A ideia é justamente essa. Eu faço o scan e apresento ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o outro. Acho que eu joguei na outra pasta para mostrar. Mas a ideia, pessoal, é justamente essa. A gente consegue enviar a imagem, ele vai fazer ali a leitura. Deixa eu ver se eu joguei aqui na imagem. Não sei, o outro exemplo que eu tinha colocado. Acho que eu coloquei. Enquanto você acha aí, eu acho que esse tipo de simulação ajuda bastante aí no dia a dia, né? E quando a gente tem esse conceito dentro do Appium, na automação, você consegue colocar isso no conceito de CI/CD, realmente fica bem... Vocês vão conseguir ter uma cobertura de teste bem ampla, realmente aí testando o comportamento do seu usuário. Pode continuar, Ernesto. Eu queria mostrar em outro QR Code, não tem problema. Eu encerrei aqui tá, o aplicativo, pessoal, vocês veem que agora está escrito, né, falando só QR Code. A ideia é que eu seleciono ele, né, faço o scan, e aí ele trouxe aqui o Microfox. Então, imagine que se a gente está num aplicativo que tem a Pix, né, e aí a leitura de QR Code, a gente vai fazer justamente essa ação. Vai selecionar ele e vai colocar. Funciona do mesmo jeito para vídeo e para foto, né? Então, aqui, pessoal, foi um dos pontos que já resolvia nosso problema há 5, 6 anos atrás, né? E aí o que acontecia muito, que o cliente falava assim, pô, essa Sartori é bem legal, mas eu consigo resolver isso via simulação? E a gente falava, consegue, né? Mas existia algumas restrições na época. Quais são essas restrições? O Digital Lab ele também tem um framework, né, que se chama o FT Developer, onde era possível fazer essas simulações, caso eu estivesse usando o framework da OpenText, tá? E aí a gente explicava isso, né, e falava ao cliente, é possível fazer sim as simulações de automação, mas, como pré-requisito, precisa utilizar o FT Developer, que é o framework da OpenText. Baseado nisso, a gente começou a ter várias necessidades e questões regionais. Hoje, no Brasil, né, existem clientes que usam o framework da OpenText, mas o maior mercado hoje é dentro do Appium, né? E foi quando a gente começou a ter conversas, principalmente eu e o Sartori, né, referente a isso. Sartori, não seria legal se a gente conseguisse colocar essas implementações das simulações de forma automatizada dentro do Appium? De alguma forma, o Appium conseguir reconhecer isso? Por quê? Porque a gente tem muito cliente, né? A maior parte dos clientes utilizam o Appium. E foi nesse momento aí que eu estava, né, conversando internamente, eles conseguiram montar uma estrutura que atendesse também a nossa necessidade. Sérgio, se você quer também dar uma visão sobre... Não, eu acho que aí prova, Lessa, que realmente é uma solução que ela é muito no mercado brasileiro, tá? A gente é uma empresa que está em mais de 80 países, mas a gente tem... As soluções de qualidade têm um carinho especial pelo Brasil. E essa implementação do Appium, ela surgiu porque o cliente brasileiro precisava. Eu acho que teve um esforço muito grande entre Kigo e Microfox para que a gente tivesse conversas constantes com o R&D, com a nossa pesquisa e desenvolvimento, onde eles falam, beleza, aprovamos a feature e vamos colocar em prática, né? Então, hoje a gente tem essa SDK em Appium, que possibilita que você
faça a simulação utilizando automação e, com isso, vocês tenham uma cobertura maior de testes automatizados. Antes a gente ia fazer no manual, agora foi para automatizado. Mas isso surgiu muito por conta do Brasil. O Brasil é um amante de Appium, e por conta disso a gente tropicalizou mais uma vez a solução para o Brasil, para a necessidade do cliente aqui no Brasil. Obrigado. E baseado nisso, pessoal, é isso que eu comento com vocês, né? Então, assim, dentro do Digital Lab já existe isso há muitos anos e era proprietário, né? A OpenText, né, a antiga Microfox, fez toda essa estrutura, fizeram essa implementação. Isso força o mercado como um todo também ter essas implementações. Por quê? Porque senão fica um diferencial. Então, todas as ferramentas percebem que a Digital Lab tem essa funcionalidade, ou não, a gente precisa começar a ter. Isso faz uma melhoria para o mercado como um todo. Então, lembrem, pessoal, a gente está mostrando aqui a Digital Lab, mas a ideia é que cada vez que uma ferramenta evolui, as outras vão ter que evoluir, senão elas vão ficar para trás. E isso vai ajudar, principalmente, a área de TI, tanto desenvolvimento, qualidade e a área de negócio, tá? Então, é mais só para vocês terem um contexto de como é que foi a evolução dessa estrutura. Do nosso lado também... Do nosso lado também foi importante que a gente aumenta a quantidade de APIs que a gente suporta, né? Então, a concorrência, ela vem, e aí ela vem, de repente pode colocar o mesmo conceito que a gente, mas a gente, para continuar na frente, aumenta a quantidade de APIs. E hoje a gente tem uma quantidade de APIs, talvez uma das maiores do mercado que a gente suporta. Acho que é importante também ressaltar isso. Então, pessoal, o que aconteceu com esse tempo? A gente começou a ter essa implementação via API. Então, como é que funciona essa estrutura? Aí eu vou falar mais como funciona internamente no Digital Lab, tá, pessoal? Mas posso dizer que seja mais ou menos a estrutura das outras ferramentas. As execuções de automação, né? Como é que eu executo uma automação no Appium dentro de uma Device Farm? Normalmente, as Device Farm, né, todas essas ferramentas, elas suportam a estrutura do Appium, né? Elas têm ali uma estrutura do Appium Server, que cada uma pode customizar, montar na estrutura necessária para atender os seus próprios clientes, mas elas normalmente têm o Appium Server lá dentro. Tá? Então, na Digital Lab, a gente tem o Appium Server lá dentro da ferramenta, onde nós, né, como ali analista de automação, preciso executar algum tipo de teste automatizado, vamos utilizar o Appium Client e vamos fazer a conexão direto com a solução, escolhendo ali os aparelhos que a gente quer. Baseado nessa estrutura que foi montada de solução, né, existe essa estrutura. Como que a gente faria, né? A Digital Lab tem a parte proprietária de simulações, mas a gente precisa colocar no API. Como é que a gente faz isso numa estrutura que não impacte o que o cliente já tem hoje? Então, assim, o cliente já tem lá um projeto de automação que ele executa várias coisas. Para ele precisa ser transparente, né? Ele precisa fazer de alguma forma que ele vai implementar o código novo que faz as simulações, mas que não impacte, não tenha alguma refatoração muito grande do lado do cliente, que vai ter um esforço maior. Então, qual foi a estrutura que foi montada? Que a gente adiciona alguns capabilities, tá, pessoal? Então, vou abrir aqui só para vocês terem uma visão o help da nossa opção. E aí, aqui a gente tem a parte de testes automatizados, e aqui a gente tem as integrações e as simulações. Então, aqui ele explica toda a parte da documentação, como é que funciona a estrutura, e ele informa quais são os capabilities que a gente adiciona para poder executar. Então, a ideia aqui é que eu coloque alguns capabilities na estrutura que eu tenho hoje e eu vou continuar executando. O que eu estou fazendo? Estou colocando para o Digital Lab, passo a URL, passo o meu token de acesso e as capabilities que vão definir o que eu quero que seja feito. Né? Preciso de tal teste. Eu vou informar via capability. Tá? Então, a ideia é que aqui tem todo um exemplo, o que a gente precisa fazer, como que a gente faz. Tem também os exemplos que eu vou mostrar também na nossa estrutura, mas é só para vocês terem uma visão aqui. Né? E a gente diz que quer usar ali o simulador, e baseado nisso, ele vai conseguir fazer. Tá? Então, a ideia é só demonstrar para vocês que tem que ser simples, do mesmo jeito que vocês utilizam hoje, mas que também consiga fazer essas implementações novas. E suporta Appium 1 e Appium 2, tá? Isso mesmo. Então, pessoal, aqui é só para vocês terem uma visão
de um código, né? A gente tem aqui uma implementação, onde a gente pode fazer a implementação ali tanto da biometria da simulação, como também da câmera. E aí, pessoal, depende muito do aplicativo, né? Aqui a gente tem o aplicativo que eu mostrei para vocês. É simples, ele é só de demonstração, né? Não seria nenhum tipo de aplicativo de cliente. E isso daí vai sendo mapeado, né? Conforme a necessidade do cliente. O cliente tem QR Code. Então, vamos automatizar agora também essa frente. Ele tem a questão ali de digital, né? Então, qualidade, vamos fazer também. Então, a ideia é que vai sendo feitas as implementações baseado na necessidade, tá? Então, eu monto ali um projeto de automação, eu passo os capabilities que eu preciso, eu faço a implementação do código, tá? E eu faço a execução. A ideia dessa conversa que a gente teve ao longo do tempo com o Factorial OpenText era justamente que fosse simples. Então, o objetivo é que ele seja de rápido impacto para o cliente. Então, imaginem lá, hoje eu tenho 10 testes automatizados, mas eu poderia ter 15, só que esses 5 usam algum tipo de simulação. Como eu hoje não uso, eu tenho que ter alguns aparelhos na minha mão, ou só o Sartori executa uma simulação de câmera, porque só ele está com um aparelho físico para ele poder convidar. Então, a ideia foi que, com isso, a gente tira essa necessidade de ter devices físicos na mão dos usuários. Por quê? Porque essas simulações vão agora cobrir mais ainda a estrutura, né, do escopo de teste do usuário. A gente está transpondo duas barreiras aqui, né? A primeira é simular e a segunda é simular com automação, né? Então, são duas barreiras importantes que a gente quebra aqui com esse tipo de solução, tá? Isso. Aí, pessoal, o que a gente colocou, só vou demonstrar aqui para vocês, né? Tem um aplicativo que é do OpenText, que a gente sempre usa nas apresentações como exemplo, né? Então, aqui eu vou só computar um notebook, onde eu vou mostrar para vocês que eu fiz uma automação, executei ela, e dentro dela foi feito um upload. Então, qual é a ideia aqui? Mais para ter uma visão. Indo num cliente, o cliente vai ter uma necessidade específica, onde a gente vai ter que validar com ele. Eu tenho tal implementação, eu preciso fazer o upload de uma imagem, uma foto aqui, porque o cliente precisa. Então, a ideia é que eu consiga fazer isso. Então, eu teria aqui uma implementação, eu clico aqui no botão adicionar e ele executa. Pessoal, eu tenho um vídeo aqui, vou tentar executar para a gente ver se funciona bonitinho, como está ao vivo, possa ser que funciona, mas a ideia mais é só vocês terem essa percepção. Tá bom? Então, eu vou tirar a reserva desse aparelho, porque eu vou disparar a automação em cima dele. Aqui na lista dos aparelhos, deixa eu fechar também, do iOS. Os aparelhos não têm reserva, eu vou mandar executar. Depois a gente visualiza se as imagens foram enviadas para o aplicativo. Mas a ideia é que seria justamente nessa estrutura, tá, pessoal? Eu faço a implementação, coloco aqui, faço a execução dele, valido aqui dentro. Claro, esse ponto que a gente comentou com vocês, que às vezes aparece uma biblioteca que o cliente ainda, ela não é suportada, é um legado, o que tem que ser feito, como é que vai ser feito. Isso faz parte do dia a dia, né? A gente tem que sentar com o cliente, né? Validar com ele não só quem é o responsável pelas ferramentas de device farming, mas também com o time ali de qualidade, time de desenvolvimento, que aí todo mundo junto ali consegue dar uma luz, tá? Então, aqui um exemplo, ele vai fazer um login, ele vai ir até a parte ali do notebook e vai enviar uma das imagens que estão dentro do projeto de automação. Aqui eu usei um exemplo no Eclipse com Java, mas você utilizando o app no client, você pode usar a linguagem que você preferir. Ela tem que estar, né, ela tem que ter suporte ao app client, que tem as principais, e aí você pode usar a ideia também que você preferir. Se vocês repararam, ele passou as imagens, aquela imagem era um hack, onde eu tinha feito já o upload, e a ideia é que eu estou aqui nessa opção, eu consigo selecionar, né, que eu quero fazer um upload de uma nova imagem. Então, aqui a gente está vendo a visão do hack, né? Hoje a gente está falando de um aparelho físico que está hospedado aqui no Brasil. Ele vai dar o OK para tirar essa foto, e nessa parte que ele está carregando, pessoal, é onde ele fez a ingestão da imagem, tá? Então,
foi aqui que ele valida essa parte. Essa imagem aqui. A automação eu deixei 10 segundos para ela segurar, mas está só para mostrar para vocês. E aí, com isso, a gente consegue, então, agora fazer o upload de uma imagem. E aí, pessoal, depende da necessidade do cliente. Tá? O cliente pode ter, fazer um upload, leitura de um QR Code, validar se a digital, eu coloquei a digital e eu não quero que ele reconheça para ver se o aplicativo vai se bloquear ou não. Eu quero que ele fique um tempo pressionado. Então, existem várias possibilidades dessa estrutura. Né? Então, a ideia nossa aqui era mais trazer para vocês que existe essa questão. Isso forçou todo o mercado a ter essa implementação. Então, outras ferramentas também podem ter essa implementação, que muda principalmente na questão do Digital Lab a questão de tempo. Né? Então, a maturidade de simulações é um desenvolvimento complexo e isso já existe há 6 anos, as simulações proprietárias, e agora já tem aí 1 ano e pouco que já está na estrutura do app. E aí é mais só para vocês terem uma visão do todo. Sartori, você tem mais algum ponto referente a essa questão das simulações? Eu acho que não, mas um ponto acho que faltou a gente passar aqui nessa para eles também, além da simulação, é que hoje a OpenText Microfocus, a Microfocus OpenText é a única device farm que está no Brasil. Então, a gente tem um data center aí no Brasil, então você consegue contratar o device em cloud com ele no Brasil, isso reduz a latência fantasticamente, é muito mais rápido você utilizar os nossos devices, além de que nós temos os devices que são utilizados no Brasil, que outras nuvens não têm, e a vantagem também que a gente tem é que a gente pode fazer a híbrida, né? Então, parte dos devices podem ficar na nuvem, parte de devices dentro da sua casa, dependendo da sua necessidade. E hoje a Kibo é a nossa maior parceira nisso, inclusive a nível global, e isso traz uma experiência muito positiva para vocês que são usuários. Tá? Tudo isso é um contexto muito importante para vocês. Justamente. E aí, pessoal, aqui apareceu, vai fechar já, mas aqui apareceu ali o FT Digital Lab, que era uma das imagens que eu tinha dentro da automação. Então, aqui, se a gente validar essa questão das imagens, e aí, pessoal, a estrutura, como que a gente vai montar isso dentro do projeto de automação, pode ser N jeitos, tá? Então, aqui a gente está mostrando, essa aqui era a imagem que vocês viram ali, que ele fez o upload, né? Tinha a imagem também do hack. Então, a ideia é que o quê? A gente fez a implementação, colocou a estrutura, como é que vai funcionar, né? Então, já existe ali o código que na documentação do Digital Lab já dá uma visão. Claro, sempre é possível fazer esse refinamento, né, da estrutura para ficar mais adequado à necessidade do cliente. E aí, baseado nisso, a gente consome uma imagem, né, uma ou N, aí vai depender muito da necessidade do usuário, e baseado nisso, ele vai fazer a simulação, tá? Então, aqui é a chamada, né? Então, aqui, quando eu quero passar a imagem lá para dentro da simulação, e aqui é a implementação que faz isso. Baseado nessa implementação, ele vai pegar essas informações e, como o Sartori explicou, ele vai fazer essa injeção, né? Ele intercepta e injeta essa imagem dentro do aplicativo do cliente. Essa estrutura toda, ela atende muito bem, tá, pessoal? Claro, às vezes pode ser que o cliente tenha uma necessidade muito específica. E aí a gente fala o quê? Vamos fazer um teste de aderência e validar como é que ela funciona, tá? O objetivo aqui foi dar uma visão para vocês de como que funcionam as questões de simulações, tá? Vocês estão usando uma outras ferramentas, procurem. Muitas vezes, possa ser que a ferramenta que vocês estão utilizando tenha alguma implementação. Pode ser, não é nesse nível de maturidade que a gente mostrou para vocês, mas muitas vezes também vai ajudar vocês, como analista de automação, a conseguir fazer esses testes e aumentar a cobertura, né? Imagina que ele chegar para o seu gestor e falar assim, eu consegui agora, não tenho mais a necessidade de usar o aparelho para esses outros 5 cenários. Ponto que o Gustavo comentou também, questão do Brasil, isso afeta em alguns pontos. Nós temos aparelhos que são muito específicos, J3, J5, Moto E, são aparelhos que possa ser que eu não tenha numa outra device farm. A estrutura que o OpenText, ela é hospedada dentro do Brasil, então esses aparelhos que a gente acessou, vocês viram ali o fundo, é todo um data center que fica fisicamente dentro do Brasil. Isso gera valor para os clientes, por quê? Porque ele consegue definir os aparelhos que estão no Brasil, né? Provavelmente são os aparelhos que o cliente dele usa. Então, é mais só para vocês terem essa percepção.
eu faço desafio para quem quiser testar o nosso Device Farm, a gente vai ser infinitamente mais rápido que qualquer concorrente. Por conta de estar no Brasil. Isso é verdade. A gente vai ser Só muito mais coisa, rápido. referente a essa questão das simulações, você vê mais algum ponto aí? Você Não, quer Léo, compartilhar com a foi gente? ótimo. Você deu um show aí, explicou para mim, ficou bem claro, não tenho nenhum adendo em relação a isso daí. Ficou maravilhoso aí que você mostrou ao pessoal. Bem, pessoal, a ideia então era essa, dar uma visão para vocês. A gente abriu aí o canal de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou parar aqui o compartilhamento. E aí vocês validam. Para a gente, não sei se tem alguns comentários que o pessoal tem para fazer. Tem uma primeira pergunta aí, Lécio. Qual o nome da ferramenta que faz a simulação? Você quer responder ou você responde aí? Na verdade, é o Digital Lab, tá? Então, isso Então, imagine que eu sou um analista de automação, é transparente, né? Eu vou usar a ferramenta Digital Lab, que é uma device farm, né? Que está dentro do Lab Mobile. E, baseado nisso, eu vou colocar os capabilities da simulação, vou fazer a implementação do código e já vou fazer a transferência, tá? Quer dizer, o que é a transferência? Pegar, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, pegar a imagem que está no projeto de automação, enviar para o aplicativo e o aplicativo reconhecer. Então, qual seria a ferramenta? Seria o Digital Lab. Que já teve mais dois nomes, Mobile Center e FT Mobile. Então, ela é mais famosa pelos dois primeiros nomes, não pelo novo nome que a gente rebatizou faz um mês. Isso mesmo. Tá, o FT Mobile é uma device farm. Então, qual é o objetivo? Que eu consiga ter acesso a aparelhos físicos emulados. Hoje, no Brasil, toda a device farm Kigo OpenText é 100% aparelhos físicos, para você não ter a necessidade de fazer algum tipo de teste ou desenvolvimento em um aparelho físico. Então, Tainá, imagine o seguinte, chegou uma necessidade para você que você vai ter que executar um teste no iPhone 14. Se você não tiver esse iPhone 14, como é que vai ser feito esse teste? Normalmente, o que a empresa faz? A empresa pode pegar esse aparelho e enviar para sua casa se você tiver home office. Ou se você for no escritório, ela vai entregar para você. Uma device farm, ela deixa toda essa estrutura via um acesso remoto, que nem foi demonstrado. Então, via navegador, a gente vai conseguir acessar um aparelho e fazer os testes que são necessários, ou até o desenvolvimento. Por quê? No Digital Lab, você tem também a possibilidade de usar o modo desenvolvedor. Então, eu como desenvolvedor, agora no papel de desenvolvedor, fui lá e fiz uma implementação. Como é que aquela tela do J5, eu também consigo utilizar o Lab Mobile para fazer esse teste, tá? Então, a ideia é que você consiga ter acesso fácil a diversos aparelhos para a sua necessidade. Desenvolvimento, algum teste, alguma validação. Inclusive, integrando isso com CI/CD, otimizando o uso, por exemplo, tem reservas de aparelho, então você consegue reservar o aparelho e você, naquela hora, naquele dia, naquele momento, aquele aparelho é seu. Então, o conceito de Device Farm ele é bem amplo, né? Na verdade, é você ter os aparelhos reais dentro de um lugar que você possa acessar remotamente, gerenciado, otimizado, integrado com o seu processo de desenvolvimento e qualidade, integrado com ferramentas de automação, ou seja, é você ter o aparelho remoto como se estivesse na palma da sua mão. Tem uma coisa que eu acho que é importante, até o Lessa pode até falar para mim, a gente tem um conceito de Dev Access, por exemplo, que você consegue debugar aplicações remotamente dentro do nosso Device Farm, como se o aparelho tivesse conectado via Xcode ou ADB na sua máquina, como se você tivesse espetado ele via USB na tua máquina. E você consegue realizar qualquer operação que você faria via ADB ou Xcode. Então é isso, você ter o Device Farm na tua mão é você otimizar o uso e você ter a possibilidade de testar em diversos aparelhos diferentes a sua aplicação. Tem uma pergunta aí, Lécio. Do Rodolfo, é possível ter acesso gratuito a Device Farm para estudos? Esse é um ponto bom que a gente pode questionar o Stratori. Já é uma coisa que a gente conversa há um tempo, por isso que ele está dando risada. É que hoje agora, a gente, eu acho que seria... A gente pode ver, depende da necessidade, eu consigo uma trial, você consegue estudar baseado numa trial. Então, tem algumas possibilidades que a gente consegue arranjar um ambiente para você. Basta entrar em contato com a gente que a gente possibilita um ambiente para você por alguns dias, para que você possa utilizar no dia a dia.
dar uma brincada com a Device Farm. Aí, Rodolfo, né, na estrutura como um todo, né? Só para finalizar essa parte. Você pode instalar o Digital Lab na sua máquina, conectar um aparelho e usar ele direto, tá? É uma possibilidade, você tem um trial de 30 dias que você consegue fazer esse uso. Em outras ferramentas, dependendo das ferramentas, você pode criar uma conta nelas e você tem um limite lá de uso, tá? Se você está começando a entender o que é uma Device Farm, independente de qual ferramenta você vai usar, é legal você ter uma experiência entre várias. O que a gente sempre fala, no Brasil, no ramo financeiro, o Digital Lab é a principal ferramenta. Então, provavelmente, dependendo dos clientes que você pode ir atuar, você vai ver essa tela aqui que eu mostrei. Tem uma excelente pergunta aí na tela, hein? Essa pergunta eu gostei. Tá. Da Elis. Se você quiser responder, você pode responder também. Essa é uma pergunta boa, excelente. Elis, esse é um item que, normalmente, como que a gente pode montar a estrutura do Device Farm, né? Então, falando do Lab Mobile, que é aqui da Kigo, usando a ferramenta Digital Lab internamente. Você pode usar o serviço SaaS, né? Então, você vai acessar que nem eu acessei, ou, vamos dizer, você pode ter essa estrutura dentro do escritório da sua empresa, tá? O Digital Lab ele é independente de sistema operacional. Esse é um grande diferencial. Ele não tem uma independência que precisa ser no Mac, precisa ser no Linux ou precisa ser no Windows. Hoje você pode usar em qualquer sistema operacional. Isso é um grande diferencial, principalmente na estrutura que fica dentro dos clientes. Por quê? Porque muitas vezes dentro do cliente eles podem ter alguma política de segurança. Aqui eu só posso utilizar o Windows. E aí você vai ver que várias device farms não rodam no Windows. E isso gera um impacto de implementação. Tá? Então, uma coisa que é legal, até para a resposta dela, Lessa, que de repente, se ela está numa máquina usuária que é Linux e quer criar uma automação no iPhone, tranquilo. O Device Farm possibilita que ela crie uma automação Apple no iPhone e uma máquina Linux. Também. Isso. A pergunta dela está um pouquinho aberta, né? Respondendo dos lados, eu acho que assim, tanto para o usuário quanto na implementação, a gente não tem limitação com o sistema operacional. É verdade. Aí, esse ponto que o Safari levantou é verdade também, tá? Então, se você estiver falando que nem eu executei da minha máquina Windows, eu posso executar do Linux, eu posso executar do Mac, eu posso executar de qual sistema operacional que for. Por quê? Porque eu estou falando do Appium Client. No final, é o Appium Server, né, que está dentro da ferramenta que vai fazer as instruções. Então, quem dispara é independente. Eu posso executar de um Jenkins, se for necessário, de um Azure Pipeline, e isso fica a cargo da necessidade do cliente. Então, tem essas duas partes, tanto da implementação da ferramenta, como também do uso dela. A gente não tem restrição do sistema operacional. O cara de QA não precisa de um MacBook para poder implementar um teste automatizado no iPhone. Justamente. Vocês viram que eu acessei um iPhone aqui direto, eu posso codificar, né? Tem aqui o código da automação também para iOS, eu posso executar aqui no Windows. Mais perguntas, pessoal? Pode mandando aí. As perguntas que vieram até agora foram excelentes. Nenhuma? Mais nenhuma? Acho que deu certo, então. Bem, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, ficou o e-mail aqui do Kigo, tem... Essa eu tenho uma dúvida para você. Fala aí. Agora essa é boa, hein? Em quanto tempo o cara começa a utilizar um Device Farm após a implementação? Quanto tempo a gente consegue implementar um Device Farm para o cliente? Cara, sim. Eu falo que depende muito da necessidade, né? Então, tem clientes hoje que fazem POC que chegaram para a gente e falam assim, eu preciso usar. A gente liberou no dia seguinte, ó, tá aqui, são esses aparelhos, você pode usar. Se você tiver dúvida, uma das coisas que a gente faz, que é diferenciais, é a gente já fazer uma reunião. Por quê? Principalmente para quem está começando ou não tem muita familiaridade com o Device Farm, existe uma dificuldade maior de entender. E isso já não tem. Então, tem o nosso time de suporte, ele entra junto com o cliente, ele explica tudo isso que eu expliquei aqui, junto com o Sartori, de um nível mais profundo, já para resolver o problema. Então, a ideia é que em um dia você já tenha acesso, já vai ter feito uma reunião, dependendo da sua estrutura, no mesmo dia você já está executando a automação dentro da nossa farm. E para colocar um script Appium no ar, também é muito rápido, é só colocar as capabilities. Então, por que eu fiz essa pergunta para você, Alessio? Porque a gente tem que mostrar aí, acho que o pessoal, que todo mundo que tiver vontade de ter uma solução dessa em casa, a implementação realmente é muito rápida. A gente consegue trazer um ganho, uma experiência para vocês de uma maneira muito rápida, tá? E essa parceria vem funcionando aí há 3 anos e a gente tem aí ótimos cases de sucesso no mercado.
pode nos procurar aí que a gente pode falar desses cases depois para vocês, tá bom? Inclusive tem case público, vídeo na internet que fala sobre esses cases em clientes no Brasil. O que eu recomendo, pessoal, para quem é analista de automação, trabalha para alguma consultoria, empresas, né, financeiras, provavelmente vocês vão ter, em algum momento, acesso a essa ferramenta dentro dos clientes. Por quê? Principalmente no ramo financeiro, onde que o Lab Mobile e o Digital Lab já está nos maiores clientes. Então, é legal também ter uma visão e ter uma percepção. Não vou acessar, mas dá uma olhada na documentação. Posso ser que você troque de empresa, você vai para uma empresa que utiliza essa solução. E aí você já vai ter uma visão de como é que funciona, tá? Acho que dentro aqui do mercado, principalmente no ramo financeiro, é uma das perguntas que até o entrevistador ou o gestor técnico vai fazer. Você já teve contato com uma Device Farm? Você já usou o UFT Mobile, Digital Lab? Porque é a ferramenta que a gente utiliza aqui internamente. Dos 5 maiores bancos do Brasil, 4 estão conosco. Só para vocês terem uma ideia. A gente tem mais de 25 clientes juntos. Então, dos 5 maiores, 4 está com essa solução implementada e a gente chega a ter clientes com mais de 600 devices. Então, não é qualquer solução que suporta 600 devices. Isso é uma coisa importante vocês também saberem, tá? Uma implementação de 600 devices não é qualquer solução que vai suportar. E o outro ponto também que eu acho sempre muito válido é também testarem as outras, tá, pessoal? Que a gente mostrou no Digital Lab, existem várias outras concorrentes, testem. Muitas vezes pode chegar para vocês a necessidade de falar assim, Sartori, você é analista de automação, qual Device Farm você recomenda? Qual que você teve experiência? O que ajudou você em tal coisa, baseado na nossa dor aqui da empresa, qual que você acha que resolveria melhor? Então, existem vários critérios, pessoal, que isso gera também uma experiência técnica, né, sua, para negociar com o seu gestor, o seu demandante, referente ao que a gente precisa implementar. Acho que esse é um ponto bem legal, e aí eu sempre falo, pessoal, testem, né? Aqui tem os seus prós e contras, as outras também tem, então é legal vocês terem essa visão, e vocês sentirem, não. O que o Sartori e o Lester falou faz sentido, eles não estavam tentando vender algo, falar que funciona mesmo, eu validei em outras, também funciona, essa tem isso aqui que é melhor, e aí baseado na necessidade, pode ser que uma atende melhor que a outra. Uma das coisas que a gente sempre gosta de falar. Claro que na nossa opinião, a nossa vai ser sempre a melhor, né? Então tá. Eu acho que é isso, Sartori. Obrigado por ter aceitado. Obrigado, pessoal, obrigado aí por todo mundo que ouviu a gente. A ideia era dar essa visão para vocês, como é que funciona com as simulações, essa evolução de Device Farm. Muitas vezes o pessoal fica, nossa, mas tem um monte de concorrente, isso é ruim. Isso não. Pessoal, isso pode ser ruim para a empresa que vende, para o mercado como um todo. De TI, isso é muito bom, porque as empresas estão tendo que fazer melhorias nas suas ferramentas que vão acelerar o dia a dia dos times. Esse é o principal. Então, a gente consegue evoluir com essas implementações. Beleza? Tanto que essa foi só a gente trazer para o Brasil o Device Farm, como no Vim no Brasil, que somos a única solução que tem hoje. Gente, obrigado também aí. Acho que foi legal o bate-papo. Lessa, obrigado. E foi um prazer falar com todos vocês. Qualquer coisa me contactem no LinkedIn. Eu, Lessa, estamos disponíveis aí para bater um papo também. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein? Abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom dia, bom trabalho.